Fala pessoal, tudo bem? O Atlético Mineiro tropeçou em casa diante do Sport e perdeu a oportunidade de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, com todo mundo com 17 jogos lá na parte de cima da tabela, né? Internacional e Flamengo com 34, o Atlético com 32, então tá tudo igual em termos de jogo. O Atlético Mineiro é, também por pontos perdidos, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não existe mais a diferença do número de jogos. Então, independentemente do que acontecer neste domingo no Beira-Rio às 6h15 no jogo entre Internacional e Flamengo, o Galo vai ficar, no mínimo, 3 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo bem esquisito esse do Atlético Mineiro, só um time jogou na partida, foi o Galo, finalizando 26 vezes, tendo quase 80% de posse de bola, para ser mais exato, 76% de índice de posse de bola contra o Sport. O Sport foi para o Mineirão com um objetivo, empatar por 0-0, e conseguiu. Tá na regra do futebol? Tá. O Sport só finalizou 3 vezes em toda a partida, sendo o primeiro chute a gol aos 37 minutos do segundo tempo, numa falta cobrada pelo lateral esquerdo Júnior Tavares, que entrou no segundo tempo no lugar do Raul Prata. 5 minutos depois, mais uma falta, mais um chute dele, Júnior Tavares, para fora, e depois mais uma oportunidade aos 47 minutos do segundo tempo, num chute do Patrick, também para fora, que gerou um escanteio. Ou seja, se houvesse um balde d'água no lugar do goleiro Everson, o Sport não teria feito um gol nessa partida. O Sport se defendeu desde o primeiro minuto de jogo com uma linha de 5, ali em frente, logo adiante do goleiro Luan Poli, e mais 4 jogadores à frente, ali na linha quase da meia-lua, né? Então era uma barreira quase que intransponível, um jogador mais à frente ali, o Thiago Neves, também não fazia muito questão não de tentar bloquear as ações ofensivas dos dois zagueiros, Júnior Alonso e Hever, né? E o Guga, que formava ali uma saída com 3 jogadores, mas sempre no campo, né? O Atlético Mineiro plantado ali no campo do adversário do Sport. O grande destaque do jogo, mais uma vez, desse time do Sport, foi o goleiro Luan Poli, que fez 10 defesas na partida. O Luan, inclusive, que jogou no Flamengo na base e fez um jogo como profissional em 2014, né? Após ser emprestado ali pelo Figueirense, tá? E não ficou no Flamengo. É um bom goleiro, esse goleiro do Sport, e se o resultado foi esse, de 0-0 no placar, põe na conta dele, coloque aí na conta dele, porque de fato ele foi importantíssimo para esse resultado. Esse empate por 0-0, para mim, demanda uma reflexão sobre o futebol brasileiro, né? O Sport vinha de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A primeira delas, dessa sequência negativa, aliás, aquela derrota por 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Quando o Sport foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo, ele estava na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Era uma classificação mentirosa aquela, né? Em relação ao desempenho do time do Sport. E depois dessas 4 derrotas consecutivas, o técnico Jair Ventura armou essa retranca para segurar um 0-0 e, entre aspas, voltar para Pernambuco com esse troféu. Empatei com um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, do Sampaoli, do badalado Sampaoli, fora de casa. Ou seja, é uma forma que ele tem de se agarrar ao emprego, né? Porque uma 5ª derrota consecutiva, não sei se o derrubaria, mas o deixaria pendurado, né? Então, o resultado vai falar mais do que o desempenho ofensivo, o repertório ofensivo do time do Sport foi nulo nessa partida contra o Atlético Mineiro. Mas ele vai se agarrar ao 0-0 e vai mostrar esse troféu para os dirigentes do Sport, que provavelmente vão cair nessa, né? E o futebol brasileiro, a cada vez que acontece isso, eu acho que ele perde um pouco do seu brilho, a partir do momento que o dirigente olha para o resultado e não enxerga o desempenho do time. De qualquer maneira, é um Sport que fecha o sábado na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. E vale lembrar que o Vasco, sem entrar em campo, o Vasco já jogou pela rodada em jogo antecipado na última quarta-feira contra o Corinthians e perdeu em São Januário. O Vasco entrou na zona do rebaixamento após a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Goiás por 2-0. Então o Vasco é o primeiro time ali na zona do rebaixamento, e se o Atlético Paranaense ganhar do Grêmio neste domingo, o Atlético Paranaense coloca o Botafogo na zona do rebaixamento também. O Botafogo que tem um jogo adiado contra o São Paulo, que vai enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Então a situação dramática ali para o Vasco da Gama, que vem de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e também para o Botafogo, né, que já teve na zona do rebaixamento antes no Campeonato Brasileiro e pode voltar
dependendo do que acontecer no jogo do Atlético Paranaense contra a equipe do Grêmio. Lembrando, já disse aqui, hein, deste domingo tem às 4 horas, não, às 6h15, o jogo entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio, vale liderança, um jogão. Eu me recuso aqui a rotular esse jogo como final antecipado, afinal de contas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vai jogar sem o Arrascaeta, né? Eu até gravei um vídeo neste sábado, imaginando o time com o Arrascaeta, atualizei tudo ali no título, na descrição do vídeo também, que o Arrascaeta estava fora da partida, porque ele se curou da lesão muscular que sofreu quando treinava pela seleção uruguaia, né? Mas acabou se apresentando no sábado com uma lesão no joelho e não foi nem relacionado para a partida contra o Internacional. Ele vinha sendo preparado para voltar nesse jogo. O Rodrigo Caio não voltaria não, mas o Arrascaeta vinha sendo preparado e jogaria contra o Internacional, não fosse essa lesão no joelho, né? E a gente fica imaginando aqui 1000 formas de o Flamengo jogar nessa partida. Acredito que o Vitinho será titular, mais uma vez jogando naquela posição atrás do centroavante, que vai ser o Pedro, né? Centralizado, né? Como jogou na melhor temporada da carreira dele, no CSKA, temporada 2017-2018, em que ele marcou 10 gols pela Liga Russa. Vale lembrar que ele jogou muito bem assim contra o Corinthians, fazendo gol, inclusive, dando passe para o Isla fazer o cruzamento, dar assistência para o gol do Bruno Henrique, no 4º gol do Flamengo. Foi o melhor em campo para mim naquela goleada do Flamengo, acachapante, sobre o Corinthians por 5-1 em São Paulo, e foi um dos melhores também enquanto esteve em campo na vitória por 3-1 sobre o Júnior Barranquilla. Então, me parece que o Vitinho vai jogar naquela posição, e aí o técnico Domenech Torrent pode fazer algumas mudanças no esquema tático do Flamengo, colocando o Gerson pelo lado esquerdo, até bem lembrado pelo companheiro André Rocha, que o Gerson jogou nessa posição na partida contra o Barcelona de Guayaquil, aquela vitória do Flamengo por 2-1 no Equador, que deu, aliás, início a essa série invicta do Flamengo, né, no dia 22 de setembro, e também ele jogou em determinado momento do jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, vitória por 3-1 também, nessa posição. Em algum momento do jogo ele esteve ali no lado esquerdo, né, ele jogou em várias posições naquela partida. Uma delas foi justamente do lado esquerdo, ofensivo do Flamengo. Ou ele pode botar o Lincoln para jogar daquele lado. O Lincoln jogou assim no primeiro tempo contra o Independiente Del Valle, na goleada por 4-0 no Maracanã, e também atuou assim no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, empate por 1-1, e não foi bem nessa função. Ele foi muito bem contra o Independiente Del Valle, até depois da lesão do Gabigol ele vai para o lado direito, mas contra o Independiente Del Valle ele jogou muito bem pelo lado esquerdo e não foi bem contra o Red Bull Bragantino, mas como foi testado nessa posição, ele pode ser escalado sim para jogar nessa função, já que o Flamengo não terá o Bruno Henrique, que está suspenso. Tá bom, pessoal? Vai ter live, hein? Às 9 da noite, neste domingo, live pós-jogo de Internacional Flamengo. Eu vou comentar esse jogo para mais de 80 países e depois vem para casa, toma um banho e a gente coloca a live no ar, beleza? Um grande abraço, até a próxima e até mais.